Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento de mais de 28 anos chegou ao fim. Minha esposa, num belo dia, virou para mim e afirmou que não dava mais para continuarmos e que a minha presença estava causando danos e muito estresse a ela. E para não causar problemas, eu resolvi sair de casa. Deixei minha esposa e nossos 4 filhos, Sandra, Simone, Valéria e Vitor. Confesso que fiquei completamente perdido, sem rumo, sem direção, porque minha vida era totalmente conduzida pela Célia. Até o meu pagamento, eu entregava todinho na mão dela. Eu só sabia trabalhar para não deixar faltar o pão dentro de casa. Meus filhos já eram moços, independentes financeiramente. Célia nunca trabalhou, mas depois que fez um curso de cabelo, achou que não precisava mais de mim e na garagem da nossa casa abriu seu próprio salão sem me consultar. E o meu carro foi para a rua. E quando eu falei para ela que não ia dar para eu continuar com o carro estacionado na frente de casa, ela me mandou alugar uma garagem, porque o mesmo direito que eu tinha, ela também tinha. Célia estava difícil de conviver. E de repente uma arrogância tomou conta da minha esposa. Começou a me tratar de qualquer jeito, falar gritando. E segundo os meus filhos, ela mudou o comportamento por influência das clientes, que viviam dizendo que homem tinha que ser tratado de qualquer jeito. Depois que fui embora, eu precisei recomeçar do zero. Para falar a verdade, eu não sabia nem por onde começar. Afinal, eram muitos anos deixando a minha vida na mão da minha esposa. E ser um homem solteiro naquela altura foi complicado para mim. Sabe, não foi fácil seguir a minha vida sem a minha família, sem meus filhos. Mesmo eles aparecendo em casa de vez em quando, me ligando, querendo saber como eu estava, não era a mesma coisa. Eu me sentia muito só. E por conta disso, fiquei depressivo. Não tinha vontade mais de sair de casa e aproveitei as minhas férias inteirinhas para ficar dormindo. Não comia direito e nada me dava ânimo. Era noite e dia e a tristeza tomando conta de mim. Liguei algumas vezes para a Célia, mas ela me mandou aproveitar a minha solteirice, sair com os amigos, ir a um estádio de futebol e que logo eu me acostumaria. E outra, ela pediu pelo amor de Deus para eu parar de ficar atrás dela, porque daquela forma eu estava me tornando um homem tóxico. Minha esposa passou a sair com as amigas e voltou a ser uma adolescente descobrindo a vida. E a atitude dela só me deixava mais triste. Poxa, abandonar o nosso casamento por conta de amiguinhas. Eu não consegui engolir aquela ideia. Um belo dia, minha mãe decidiu me fazer uma visita surpresa. E quando ela me viu barbudo, cabelo grande, com a cara mais infeliz do mundo, mamãe achou um absurdo e lutou com unhas e dentes para me tirar daquela fossa. A vida da minha mãe também não tinha sido um mar de rosas, sabe? Meu pai sempre teve uma queda por mulheres. E quando meus irmãos e eu éramos pequenos, ele decidiu ter 2 famílias. Uma semana morava conosco e na outra com a nova mulher. Mas quando a minha mãe descobriu que ele não estava trabalhando,
e sim dormindo em outra cama, a casa dele caiu e ela colocou um ponto final no casamento. Papai não se conformou com o fim e passou anos tentando reconquistar a mamãe. Mas ela não voltou e ele continuou na mesma vida de sempre, trocando de mulheres como se estivesse trocando de roupa. Não sei como ele conseguia ser tão galanteador daquele jeito. Minha mãe trabalhou incansavelmente para nos proporcionar uma vida confortável. E acreditem, ela conseguiu. Com uma fé inabalável em Deus, ela superou todos os obstáculos. E depois que a gente cresceu, se formou, minha mãe foi viver a vida dela, sem se envolver com ninguém. Porque, segundo ela, a felicidade não está no outro, e sim em si mesma. Aos 70 e poucos anos, ela não parava em casa. Estava sempre fazendo algo, saindo com o pessoal da idade dela, inventando programa com a sua turminha. Dona Verenice era a líder das senhoras e eu achava o máximo, porque mesmo pelo que ela passou para cuidar de nós, ela não se abateu. Fez da dificuldade uma ponte para chegar no lugar da sua vitória. E desse jeitão de ver sempre o lado bom da vida, minha mãe veio com força total para cima de mim. E a primeira coisa que ela fez foi me levar de volta para casa. Eu resisti, porque com ela eu não teria moleza. Eu iria ter que fazer coisas. E tudo o que eu menos queria fazer eram coisas. Eu queria muito era ficar deitado o dia todo e de preferência no escuro, esperando as horas e o tempo passar. Na casa da mamãe, as coisas eram diferentes. Era janela aberta, música alta e eu não tinha mais pique para aquela agitação. Minha mãe dizia que nossa cabeça tinha que ter ocupação, porque cabeça sem ocupação era local perfeito para a falta de vontade. Por isso, era uma amiga que vinha tomar um café, outro que trazia a leitura da Bíblia, outros ainda para uma partidinha de buraco. A princípio reclamei. Falei que ela não tinha idade para tanta agitação assim, e que agitação demais uma hora não fazia bem. Mas a mamãe me repreendeu e disse que eu tinha que viver e ver a vida com bons olhos, e que eu deixasse de ser um velho ranzinza, e que aquele meu jeito antissocial só iria afastar as pessoas de perto de mim. Bom, foi na marra que eu fui deixando a solidão de lado e me encaixando no sistema da mamãe. Inclusive passei a fazer parte da turminha, e quando vi, já era outro homem, mais ativo, mais animado, e quando os amigos da mamãe não apareciam, eu ficava ligando para um, para outro, para fazer alguma coisa. Eu fui desde a igreja até o bailinho da terceira idade com a minha mãe, e comecei a gostar de voltar a conviver com a minha rainha. Foi o tempo mais incrível da minha vida. Meus filhos estranharam meu novo comportamento. Perguntaram se eu estava saindo com alguém, porque aquela alegria e motivação era só uma coisa: namorada nova. E eu respondia que não tinha ninguém e que eu estava feliz por mim mesmo, pela pessoa que eu era. Célia, quando soube que eu estava mudado, mais moderno, mais jovial, ela ficou enciumada. E um dia ela apareceu na casa da minha mãe e falou que se soubesse que eu estava saindo com alguém, ela iria me deixar sem nenhum tostão. Porque uma coisa era morarmos distantes, outra era eu me envolver com alguém. E aquilo ela não iria admitir. Olha, achei a Célia tão desaforada que no dia seguinte entrei em contato com um amigo meu que era advogado
e pedi para ele dar andamento no meu processo de separação. Eu tomei bronca do modo que ela falou comigo. Eu não queria mais a Célia achando que era dona de mim e que tinha o poder de dominar a minha vida e de determinar o que eu poderia ou não fazer. Nos separamos e a Célia começou a fazer intriga entre os meus filhos e eu. Ela fez a cabeça deles de uma tal forma que eles me ligavam falando desaforos. E eu precisei mostrar quem era o pai da relação. Reuni meus 4 filhos e falei sério. Mostrei a eles que eu não era o pai banana que eles imaginavam. E finalmente consegui conquistar o respeito que eu merecia. Foi aí que eu percebi que eu tinha deixado tudo nas costas da Célia, principalmente a educação dos nossos filhos. E por isso, eles tinham perdido o respeito por mim. Mas já estava mais que na hora de eu reverter aquela situação. As coisas entre meus filhos e eu foram melhorando. E um dia, a Célia me ligou agradecendo por eu estar ajudando os nossos filhos a serem pessoas melhores, porque ela não tinha conseguido. E por conta dos filhos, a gente voltou a ter uma convivência melhorzinha. Passei a ser um cara que não dependia mais de ninguém para viver. Aprendi a amar a minha companhia. Nesse período apareceram algumas mulheres, tanto mais velhas como mais jovens. Mas eu não queria envolvimento. Eu não queria me relacionar com ninguém. Eu acho que no fundo eu tinha a esperança de repente de voltar com a Célia, porque a gente já tinha uma história juntos e eu não queria começar uma nova história com ninguém. Mas essa esperança logo foi destruída. Um dia eu apareci no salão da Célia porque ela me pediu para ver um cano que estava vazando. E eu fui conversando aqui, ali, e ela contou que estava interessada numa pessoa e que gostaria que eu fosse o primeiro a saber. Na hora eu desmoronei, porque no fundo eu queria a mãe dos meus filhos de volta. Mas para ela não perceber, eu desejei boa sorte e brincando perguntei: "Escuta, você nunca pensou em voltar comigo?" Célia na lata me falou que não sentia mais atração por mim e que não me via mais com os olhos do amor, e que voltar comigo seria como comer pão com mortadela todos os dias. Mas ela nem se deu conta que eu fiquei chateado. Tudo bem, afinal, era o direito dela, e a decisão dela me deu a oportunidade de considerar a possibilidade de me envolver com outra pessoa. Juro que eu não fiquei desesperado. Eu estava em paz por dentro, mesmo vendo a Célia com seu novo amor. Minha ex-esposa logo foi morar com esse namorado. Depois minha filha Simone engravidou e se juntou com o pai da criança. Sandra se mudou para o Canadá numa oportunidade de trabalho. Valéria se casou e o Vitor ficou solteiro. E aí, eu notei que o meu filho era muito tímido. Tinha muita dificuldade em se socializar e não entendia muita coisa com facilidade. Ele era ingênuo demais. Não gostava muito de beijo, muito de abraço, e quando a gente o abraçava, ele ficava desconfortável. Conversei com a Célia e minha ex falou que aquele era o jeito dele mesmo e que desde criança o Vitor agia daquela forma. E se ele tivesse algum problema, ele não tinha se formado em ciências de dados, não trabalhava e que eu estava arrumando coisa para o nosso filho. Não era nada daquilo. Eu só achava estranho um rapaz da idade dele ser tão bloqueado, não se socializar com facilidades e ter sempre as mesmas manias.
Passei a estudar o comportamento dele e descobri por meio de pesquisa que ele deveria ter algum tipo de autismo. E quando eu falei sobre as pesquisas que eu tinha feito, nossa, a Célia quase me fuzilou. Achou um absurdo eu ficar procurando doença para o meu filho. E ela não ia aceitar nenhum tipo de sentença e que eu parasse com aquela conversa. Voltamos a nos desentender. Célia era muito ignorante e fechada para umas centenas de coisas. Mas eu estava decidido a ajudar o meu filho. E por isso marquei vários médicos. E antes de retornarmos para saber os resultados, o meu filho, do jeitinho tímido dele, disse que gostava mais de ficar perto dos animais do que com as pessoas. E que sofria com muita ansiedade e tinha medo de abraçar, mesmo gostando muito da pessoa. Ele preferia que ela não o tocasse. Observando Vitor, percebi que ele sempre recorria ao seu chaveirinho de estimação quando a ansiedade ou o nervosismo batiam à porta. Parecia ser a sua âncora de segurança, um pequeno objeto que era capaz de acalmar as tormentas internas dele. E eu senti que meu filho precisava muito de mim. Naquela nossa conversa, eu não falei nada. Foi ele quem apenas falou e acrescentou que estava muito feliz com o modo que eu estava lidando com ele e que desde pequeno ele sonhava com aquela atenção. Eu me emocionei e percebi que eu focava com várias outras coisas, menos com os meus filhos. E pela primeira vez, o meu filho, do jeito dele, me abraçou e depois correu. Senti tanto arrependimento por não ter prestado mais atenção nele, e por conta disso, resolvi trazer as minhas 3 filhas também para mais perto. E comecei a ligar para as meninas, saber como elas estavam, como estava a vida delas, e as minhas filhas até se surpreenderam. Às vezes a gente acha que os nossos filhos não precisam da nossa atenção e que a gente tem que trabalhar muito para não deixar faltar nada dentro de casa. Mas não é bem assim, porque pelo meu comportamento eu tinha criado filhos machucados emocionalmente. Trouxe os meus 4 filhos para mais perto de mim. Não era só o dinheiro que eles queriam. Eles queriam o pai perto, o pai presente. E é isso que hoje eu sou para eles. No dia que voltamos ao consultório, o Vitor foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Ajudei e ajudo meu filho até hoje. Ele não se casou ainda e mora comigo. Um dia, a minha mãe me convidou para uma festa de aniversário de uma amiga dela. Gente, pensa numa pessoa empolgada, feliz. Essa era a Dona Verenice. A Dona Aurora, a aniversariante, iria completar 90 anos. E segundo a mamãe, iria ser uma festa de arromba. E ela não queria perder de jeito nenhum. Compramos o presente para a amiga dela e no dia 18 de março, nessa festa, eu conheci a Mônica, neta da aniversariante, e a gente parece que se conectou na mesma hora que se viu. Passamos a noite toda conversando e depois de muitos anos eu me vi apaixonado. Mônica era mãe solteira, tinha uma filha de 5 anos e era esteticista. Inclusive falou que iria me dar uma limpeza de pele grátis. Naquela noite eu fui presenteado e tive a honra de conhecer uma mulher fantástica. E desde que nos vimos, não nos deixamos mais. Começamos a namorar, apresentei ela os meus filhos
e eles gostaram muito da minha namorada e aprovaram o meu namoro. Minha maravilhosa mãe faleceu com problemas no coração e eu e os meus irmãos ficamos sem chão, porque a nossa mãe era tudo para nós. Sinto muita saudade dela, da alegria que ela emanava, mas a gente sabe que a vida é assim e eu tento fazer dos meus dias dias melhores, porque mãe, por mais que não queira, faz falta. Mas o que me deixa mais aliviado é que eu tive o privilégio de passar os últimos anos ao seu lado. Célia continua casada com o Jurandir e eu me casei com a Mônica, e ela me sugeriu para levarmos o Vitor para morar conosco. E esses dias ele apareceu em casa com uma namoradinha e a gente está muito feliz por ele. Na minha vida, tudo vai bem. Minha esposa cuida de mim com todo o amor e carinho e eu faço o mesmo por ela. E a gente sonha em envelhecer juntinho.